a rádio mais fodax do sul do país. Mas é do sul do país para o mundo e o mundo para cá. Nós trazemos o mundo para cá. Porque para você, só o que houver de melhor, só a elite do conhecimento, do profissionalismo, só a nata, tampa da panela no que se fala em cultura e informação. Hoje falaremos com a doutora Tatiana Ledo, advogada de Goiás, advogada especialista em direito de família, uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração e admiro por várias razões. Uma delas apenas, por olhar fora da caixa, por pensar fora da caixa, por ter coragem de falar o certo, o lógico, abrindo mão do discurso, muitas vezes papagaiesco, que muito se vê aqui nas plataformas. Hoje falaremos sobre ação negatória de paternidade. Ação negatória de paternidade, um tema polêmico. O judiciário brasileiro tem evoluído muito, ou quem sabe, involuído, não sei, sobre o reconhecimento de paternidade, sobre o conceito de paternidade e maternidade. Doutora Tatiana, por favor, primeira coisa, seus telefones, olha só, isso aí é que a criatura chega aqui, primeira coisa, o cara pede o telefone, né? Seus telefones, meios de contato, doutora. Ó, DDD 62 99815 4347. Mais uma vez, por favor. 62 99815 4347. E o seu Instagram, do qual eu sou seguidor e sou fã? Seu Instagram qual é? @Tatiana com THATYANA Ledo. Só isso. Perfeito. O que a senhora... Eu já sei que a senhora teve uma vitória icônica para os tempos atuais, uma vitória icônica falando sobre, discutindo negatória de paternidade. O que a senhora tem para me dizer sobre... A senhora quer começar pelo caso concreto ou vamos falar em tese aqui? Vamos falar pelo caso concreto e depois a gente vai desenvolvendo. Me conte um resuminho do processo da senhora. Olha, tratava-se de uma ação, trata-se ainda, porque está tramitando, uma ação negatória de paternidade cumulada com anulação de registro, cumulada com exoneração de alimentos. O pai registrado descobriu 19 anos depois que não era pai daquele filho registrado. Não era o pai biológico? E aí propôs uma ação negatória de paternidade para anular esse registro, já que o vínculo socioafetivo com ele, entre os dois, não foi capaz de superar essa verdade biológica revelada aí no exame de DNA. Foi isso. Agora, foi um processo que foi... entramos com essa ação em março de 2018, né? Tivemos aí uma sentença, na verdade, reformada em junho, agora de 2022. A senhora perdeu no primeiro grau e ganhou no segundo? Perdemos no primeiro grau porque o juiz de piso entendeu que existia socioafetividade entre as partes. Na verdade, ele não analisou o elemento erro que foi provado no processo, que provamos no decorrer dessa ação, que esse pai registrado foi enganado, né? Ele foi induzido a acreditar que era o pai daquele filho registrado e acabou não analisando esse aspecto, mas pelo tempo decorrido, 19 anos depois, ele decidiu pela manutenção do nome dos dois no registro. Isso no primeiro grau? Isso no primeiro grau. Daí, insistimos com a análise das provas que foram juntadas no processo, na verdade, uma declaração da mãe do filho registrado, que ela disse mesmo que nem ela sabia, nem ela tinha certeza da paternidade do filho que ela esperava, e que seria melhor que ele, o pai registrado, fosse o pai biológico do filho que ela esperava. No caso, a mãe biológica, em certa medida, até ela foi correta. Ela foi correta depois dos 19 anos passados, né? Sim. Depois da verdade revelada, ela... Olha, realmente eu tinha uma dúvida, mas naquele momento eu precisava que você fosse o pai. Ela usou o cara. Ela usou porque... Ela tinha uma dúvida, mas omitiu essa dúvida, né? Ela omitiu essa dúvida, ela só deu a notícia, eu estou grávida. Não mencionou, tenho dúvidas sobre a paternidade do filho que espero. Ela atribuiu a ele a paternidade com a notícia, estou grávida.
Uma Então, pergunta, não é o tema da entrevista, mas é um tema paralelo, talvez relevante. Se ela tinha uma dúvida e omitiu esta dúvida, induzindo o cara, induzindo o marido, o companheiro, o namorado em erro, o fazendo acreditar o fazendo acreditar que aquela criança era seu filho. A senhora entende cabível da parte dele uma ação de reparação por danos morais? olha, existe esse cabimento, né? É uma possibilidade jurídica e muito possível. Mas isso aí vai muito da parte, né? Que se quer levar aquele processo e aquela situação adiante ou quer parar por ali, Não, é claro. por ali. No caso Mas concreto, é a existe parte que sim. decide, mas em tese a senhora reconhece a Ah, possibilidade? sim, com certeza. Essa possibilidade existe, a ação de indenização de danos materiais e morais contra essa mãe que omitiu, né, a verdade. Porque a gente não está falando, não é, não existe um direito pessoal dela ali, de omitir. Não é uma questão íntima dela, né? Desrespeito ao pai, desrespeito ao filho. Então, acaba mudando a vida e o percurso de muita gente. Então, acho que cabe sim, acho não, cabe e aí vai de cada um, Não, vai o cada decidir. um sempre é de cada um, mas Sempre em de tese. cada um. E uma outra questão, uma outra provocação que eu lhe faço, já voltamos para a ação negatória. Mas digamos que a ação negatória tivesse sido improcedente com base na sua afetividade. Então, o fulano, o homem, registra um filho, registra uma criança como seu filho, passam-se alguns anos e descobre que aquela criança não é seu filho biológico. Entra com uma ação negatória de paternidade, no caso, a senhora brilhantemente, como eu sei que é o seu costume, obteve uma vitória. Mas digamos que a senhora tivesse perdido a ação. A senhora perdeu a ação, mas a ação se discute pai registrado e filho registrado. Ainda assim, a senhora entende que ele poderia pedir uma indenização por dano moral e material para a mãe, para a pessoa que omitiu aquela informação? Na seguinte história, tudo bem. Eu sou pai sócio-afetivo e preciso continuar pagando pensão para o fulaninho aqui. Beleza. Mas alguém me induziu em erro. Sim, Alguém me induziu em erro, e por conta de eu ter sido induzido em erro, eu tenho um filho que eu não teria registrado se eu soubesse da verdade. O que a senhora me diz sobre isso? olha, existe sempre essa possibilidade, né? E é cabível. Porque esse pai teve custos, esse pai teve a vida dele mudou financeiramente e estruturalmente, né? A Afetivamente? vida pessoal da pessoa mudou, o curso da vida da pessoa muda totalmente. Agora, se ele se sentir, na verdade, justiçado por essa medida, cabe que sempre cabe, né? Qualquer ação é possível ali dentro do judiciário, então, sabendo dos riscos, ele vai poder decidir se isso, na verdade, seria cabível e resolveria o prejuízo que ele tenha levado. Perfeito. Até de repente, é o seguinte, por eu já ter, ou acreditar que eu tenho um filho, eu acabo não tendo um outro. Aí depois eu perco aquele filho, né? Mas a ação negatória de como é que é? Desculpa, doutora? Várias coisas podem acontecer, né? Porque o rumo da vida, os planos foram mudados. Tudo muda, né, com o filho. Então, e a notícia errada de não houve, na verdade, não era para ter sido, porque de fato não muda. Então, vai muito é por isso que eu insisto nessa questão vai muito da opinião do pai, porque o pai o pai registrado, vai poder falar assim, apesar de ter sido enganado, valeu a pena ter sido enganado. Porque esse Talvez. filho é uma bênção na minha vida, esse filho foi muito importante, ele me salvou de mim mesmo, ele foi muito importante. Então, são situações muito específicas que eu não gosto nem de alimentar, porque vai muito do sentimento, né, desse pai, porque quando você fala sobre a negatória de registro, existe até um sentimento do pai para aquele filho registrado que é de rejeição.
E essa outra ação que pode correr em paralelo contra a mãe desse filho registrado, né? É mais uma demanda, é mais uma possibilidade de litígio, uma outra questão. Parece que não Outra se área encerra. de atrito. E sim, e parece que aquilo não se encerre. Na verdade, a gente tem que buscar outras. Na verdade, a gente tem que buscar a paz, né? Mas eu acho que depende de cada caso, o tamanho do prejuízo, se houve prejuízo, é muito subjetivo. Por isso que eu sou meio reticente em relação a essa questão. Perfeito. Voltando sobre a negatória de paternidade. A senhora teria condições de falar como é que tem sido interpretado o conceito de paternidade ou maternidade socioafetiva e a sua opinião pessoal sobre isso? Olha, tem conceito de socioafetividade para todo gosto. Tem doutrina que se adstrite ao afeto, ela fala que a socioafetividade é entendida como afeto, que foi construído naquela relação pai e filho que os dois acreditavam existir. Tem entendimento de que é convivência. Tem entendimento de que, se conheciam como pai e filho, se consideravam como pai e filho, existia a socioafetividade. Então, mas na minha opinião pessoal, eu acho que essa socioafetividade ela só deveria ser considerada e aplicada se os dois, pai registrado, filho registrado, entendem que aquela relação merece prosperar mesmo após aquela verdade revelada. Isso é socioafetividade. Tanto é que existe a possibilidade de um filho que foi, por exemplo, criado por um padrasto, casado pela mãe, né? Ninguém foi enganado. E ninguém foi enganado. Meus clientes, foram no cartório depois que os pais dele, e ele fala, meus pais, porque ele fala, o padrasto dele, meu padrasto é meu pai. Depois de 20 anos, os pais dele casados, eles foram no cartório, ele e o padrasto, para fazer o reconhecimento de socioafetividade. Então, assim, foi um ato voluntário, consciente dos dois, que apesar de não ter vínculo genético, decidiram ali incluir a paternidade socioafetiva no registro junto com o pai dele registrado, junto com o pai biológico, que é falecido. Então, ele tem no registro dele o pai socioafetivo, que é o padrasto dele, e ele maior de idade já, né, casado também, e o pai dele biológico. Então, isso é possível, isso é muito louvável essa possibilidade. E aí todo mundo sai feliz, nesse desenho todo mundo sai feliz. Agora, sendo imposto, porque quando esse pai registral, ele entra com a ação negatória de paternidade, querendo retirar o sobrenome dele do registro daquele filho, já existe ali, não é nem subentendido, já está claro que não quero ser seu pai. Se a negatória é para retirar. Então, se não existe de uma parte, não pode haver de outra. A socioafetividade, aos meus olhos, deveria ser recíproca, como no exemplo que a senhora mencionou agora. A partir do momento que eu quero me distanciar, aí já não há essa reciprocidade. Sim. Como que isso seria possível? Se no cartório, no extrajudicial, eu preciso das duas partes, que as partes sejam maiores e capazes, que elas se declarem lá na frente do oficial de cartório, que elas desejam que aquele vínculo socioafetivo seja formalizado, por que o judiciário tem que entender que a socioafetividade existe para favorecer o filho? Não adianta, não interessa se ele é menor ou se ele é maior, não interessa se aquela relação vai continuar ou não. E aí tem um detalhe, que existe a turma que enaltece o princípio do maior interesse, o melhor interesse da criança. Tá, e a outra criança? Os outros filhos, imaginando, eu, Guilherme Colim, tenho 2 filhos. Eles são meus herdeiros. Se eu morrer, um fica com 50% dos meus bens e o outro fica com os outros 50%. Aí aparece um filho socioafetivo agora,
Aparece um filho que não é meu filho biológico, eu fui enganado, ou aparece um filho socioafetivo? Aí, em nome do melhor interesse daquela criança, a socioafetivo é seletivo. O critério biológico ou afetivo será utilizado de acordo com o interesse dela, pelo princípio do melhor interesse da criança. Tá. E as outras crianças, que são meus outros filhos, como é que fica? Sim. E, na verdade, doutor, eu acho que esse princípio aí é o melhor interesse do filho, não é nem da criança. Não interessa se ele é menor ou se ele é maior de idade. Então, assim, eu na verdade, eu não entendo muito o que o judiciário, o que o Estado quer proteger. Por quê? Aquela relação que ele entende que existiu, tá? Existia a relação socioafetiva, existe. Tá, nesse caso mesmo em que eu atuei recentemente, que estamos esperando o trânsito e julgado, se Deus quiser vai dar certo. Não existe mais. O pai registrado e filho registrado, eles já não se falam há 4, 5 anos. Como que um processo que está aí tramitando 4, quase 5 anos, e se for para o STJ vai levar mais tempo, não existe mais socioafetividade nesse período aqui. Desde a propositura da ação, se eles se falavam oi até antes da propositura da ação, esse oi não existe mais. E esse oi que um não fala para o outro é recíproco. Então, mas aí o judiciário vai reconhecer uma socioafetividade de um período que eles se achavam pai e filho. Mas aquele período agora, depois da propositura da ação, não existe mais. Eles já não se conhecem. Então, está impondo o quê? O direito dele ser herdeiro quando o pai registrado morrer? Interesse meramente econômico. Meramente econômico, porque não existe mais ali... ele não é menor de idade, ele não é incapaz. Ele não está desprotegido, ele tem o pai biológico, que foi até o pai biológico que o procurou. Sou seu pai. Não foi uma situação, desconfiei, vem cá, vamos fazer o DNA. Foi o pai biológico. Então, assim, é por isso que eu falo que os fatos, toda a história importa, porque vai ver que não é um filho menor, não é um filho desamparado, e que ele tem meios de garantir, sei lá, a herança. A senhora também trazendo circunstâncias específicas que não são as hipóteses mais comuns do pai biológico procurar. Como é que tem sido a situação em que não existem essas variáveis todas? Agora eu tenho uma namorada, ou ficante, ou o que for, ela chega e me diz que está grávida, eu acredito que o filho dela, registro, daqui a 4, 5 anos, ou seja, estou falando de filho criança, 6, 7, 8 anos, quem sabe, eu, por alguma razão da minha cabeça, fico desconfiado pelo tipo de sanguíneo, digamos, ou qualquer outra coisa assim. Vou lá e faço um exame de DNA e verifico que não sou o pai dele. Como é que tem ficado nestas hipóteses? Olha, doutor, assim, o entendimento é sempre, você conseguiu comprovar o seu erro? Você conseguiu comprovar que você foi induzido em erro? O que te levou a acreditar qual que foi a circunstância que levou você a realizar aquele registro? Ponto. Superamos essa parte, você foi induzido em erro. Agora, a segunda parte, que não vai importar se ela existir, que é a existência de socioafetividade. Se essa outra parte, se a mãe desse filho registrado conseguir levar ali para dentro do processo provas de que você foi em todos os aniversários, que você comparecia aos eventos escolares, nos dias dos pais, que você era presente de alguma forma, se comportava como pai, a tendência, e na verdade a tendência não. Estou ralado. Vai ser anulado. Não vai ser anulado. Essa paternidade será mantida, né? Então, esse pai vai continuar sendo pai no registro, né? E como ele reconheceu anteriormente, acreditando que era. Porque, apesar de ter sido comprovado que você, pai, registrou aquela criança, mesmo induzida em erro, se existe a socioafetividade, essa relação pai e filho, ou se ela existiu, esse registro vai ser mantido. Será mantido. E como é que a senhora sugere que o advogado... A senhora já falou bastante para mim, já fica claro, mas repetindo, em termos de dicas processuais,
quais são os erros ou quais são as condutas que a senhora não recomenda que muitos advogados fazem e como a senhora recomenda que o advogado proceda ao enfrentar, o que ele não pode fazer na ação negatória de paternidade? Olha, na verdade, o que ele tem que fazer primeiro, né? Eu acho que ele tem que se ater aos fatos, do que esse pai registrado está contando. Se ele visualizar ali que aquele pai sempre desconfiou, que ele não era o pai daquela criança, e mesmo assim insistiu, e mesmo assim registrou aquela criança na dúvida, isso já é uma forte tendência a perder essa ação, porque o registro ele é irrevogável, ele só pode ser anulado nessas hipóteses, né, nessas exceções, e se ele fala que desconfiava, ele, na verdade, está confessando que preferiu correr o risco e assumir. Em resumo, é isso. Então, se ele já desconfiava, não. Então, essa ação nem é cabível ali. E se... Nem tente, é o que eu diria. Nem tente. E outra situação é que tem aqueles pais, né, que registram mesmo sabendo, que ele fala, tem alguns pais que falam, eu acreditava que não era mesmo assim, registrei, e tem outros que têm a certeza de que não era, mas por em nome do amor da vida. Oi? Em nome do amor. Em nome do amor, daquela paixão, apaixonado pela mãe, naquela situação, acaba registrando. Então, se o advogado visualizar que naquele caso, naquela parte, aquele pai registrado está contando esses fatos, nessa circunstância de que registrou mesmo desconfiando ou registrou não sabendo, não é caso para a propositura dessa ação negatória de paternidade. De jeito nenhum. A senhora sabe, já ouviu falar no movimento, não é um movimento, no estilo de vida, nos valores Red Pill? Não. Red Pill tem muito material aqui no YouTube que fala. Red Pill seria a pílula vermelha, né? Tem pílula vermelha, pílula azul, não vou me alongar aqui, mas que ele esse material consiste em apontar riscos e cuidados e desequilíbrios, em geral, assimetrias nas relações conjugais. Estou sendo bem superficial aqui. Sim. O pessoal do material Red Pill costuma, com muita frequência, alertar para o risco da pessoa ter uma relação afetiva, um casamento, uma união estável, com alguém que já tenha filhos. E aí, então, ser surpreendido depois com uma ação de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva a contragosto, porque foi muito carinhoso, muito legal, muito presente com o enteado. O que a senhora tem? É assim? O risco está desse tamanho aos seus olhos? Está nesse tamanho mesmo? Não. Na Não verdade... está tão de boa? Não. Na verdade, o risco de uma demanda judicial todo mundo tem, né? Agora, se aquele pedido que a outra parte está querendo ser reconhecido será, aí a história é outra. Agora é o seguinte, o padrasto, ele é padrasto, né? Se ele se comporta como padrasto, na verdade, eu acho que o que eles estão falando, na verdade, é um uso capião de afeto, né? Porque já que você me deu afeto, você se comportou como meu pai durante os anos, reconhece aqui a minha socioafetividade, mas não. Ele, na verdade, o padrasto iniciou aquela relação com o padrasto e não passará daquilo, se ele não tiver a intenção de ser, mas... O temor é o seguinte, eu agora iniciei uma união estável, um casamento com uma mulher que já tem filho, pequeno. Aí, por uma questão de horário de trabalho, temperamento, o que for, eu levo no colégio, eu busco no colégio, eu levo na escola de futebol, levo na academia de artes marciais, o que for, ajudo a fazer os temas de casa. Com o filho de criança. Não, com a mãe, né? Claro. Tem uma união estável com a mãe. O filho, né? Porque a situação fática se tornar de direito por conta da convivência, da relação
É esse o temor que muita gente tem. Eu agora me envolvo com uma mulher com um filho, aí eu ajudo a criança a fazer os temas de casa, levo no colégio, busco no colégio, viajo, bato foto junto, ponho nas redes sociais, levo no pediatra, porque eu tenho um temperamento melhor, porque eu tenho uma rotina de trabalho melhor, porque eu tenho mais tempo livre, não importa. E aí daqui a 3, 4, 5, 6, 7 anos eu me separo da mãe daquela criança. E aí ela vem dizendo que eu sou pai socioafetivo do filho dela. E esse temor, essa preocupação, o que que tem de terrorismo aos seus olhos e o que que tem de risco real? Olha, na verdade, eu nunca tinha visto esse tipo de ação, de reconhecimento da ex-companheira com o ex-companheiro. Você fala do filho dela, ela que está Contra o pedindo, padrasto. ou o filho? Ela representando o filho, uma ação contra o ex-marido, contra o padrasto, né? Ah, eu acho que tem um pouco de paranoia aí. Tem paranoia. Eu acho que tem paranoia. Acho que não configuraria, não teria essa. Mesmo porque a criança sempre soube. Na verdade, se aquele pai. O que foi contado a ela? Ele era padrasto ou ele era pai? A criança tem a consciência de que ele sempre foi o padrasto dela e que, apesar de ser padrasto, comportava. Então, existia uma boa fé desse homem, desse padrasto, que sempre desencobriu ali as questões dele, as obrigações dele como padrasto. Então, eu acho que é um pouco de paranoia e é mais um motivo aí para homem correr de mulher que já tem filho. Eu acho que, na verdade, é isso. É só motivo. Porque parecendo que é um uso capião, né, da socioafetividade, no decorrer do tempo eu adquiri aquele direito ao afeto e ao registro porque ele se comportou como meu pai. Eu acho que aí já tá viajando. A senhora sabe que eu sou bipolar, eu tenho dupla personalidade, né? Quando eu falo em direito de família, eu concordo com a senhora. Mas quando falo em direito previdenciário, aí minha opinião muda instantaneamente, né? Quando estou falando em pensão por morte, coisa do gênero, a minha opinião muda. Mas eu estou sendo irônico aqui, é claro que na real eu concordo com a senhora. Nessa ação negatória de paternidade, quais foram os argumentos que a parte contrária apresentou? De que, o principal argumento, ele não contestou o erro, né? Porque dali ele não participou, né? Porque foi induzido em erro, então ele não poderia participar, já que ele era maior de idade, também quem teria que responder a ação era ele. Mas o que ele alegou foi que existe socioafetividade, sim, porque ele conhecia aquele pai registrado como o pai dele, o único pai e exclusivo pai, e vai ser assim para sempre. Foi a única alegação. Na verdade, doutor Débora, é o seguinte, ele não precisou se defender, porque parece que ele... E olha que isso é impressão de advogados, assim, parece que já existe aquele princípio da hipossuficiência dentro daquele processo. Na verdade, ele não precisou se defender. O juiz advogou para ele. É porque já existem julgados lá do STJ, os entendimentos da maioria dos tribunais no sentido de que a socioafetividade se sobrepõe até a esse erro comprovado. Então, ele não precisou de muita defesa. Ele só disse o seguinte: não, eu o reconheço como meu pai, sempre foi assim, a gente tem nossas desavenças mesmo, mas toda relação de pai e filho tem. Não dou um abraço no Dia dos Pais há 6 anos, 5 anos. Mas a gente não se fala. Quando ele chega na casa dos meus avós, eu entro para o quarto. Eu sempre me retiro da presença dele. Mas isso é normal, é coisa de pai e filho. No caso concreto, se a relação padrasto-enteado fosse melhor, fosse mais saudável, talvez o resultado da ação tivesse sido outro. Na verdade, se a relação fosse saudável, aquele pai registrado não teria sequer feito esse pedido de anulação do registro.
na hipótese dele entrar, dele dizer, eu gosto muito do cidadão aqui, gosto muito dele, coisa e tal, mas não é meu filho, por interesses de herança, de pensão alimentícia, do que for, eu quero corrigir, porque eu gosto muito dele como pessoa, mas não me dou bem, a gente pode seguir almoçando juntos de vez em quando, só quero corrigir. Mas esse registro não seria anulado nesse caso. Aí não seria. Não, porque essa relação prática aí, essa questão prática de ver no registro, ela não, na verdade, ela não é apreciada assim tão objetivamente pelo judiciário. Ele perderia essa questão se ele demonstrasse que esse era o único e exclusivo interesse dele, ver a verdade ali no registro. Ele perderia, com certeza. Porque o que estava se discutindo ali era a relação de afeto entre os dois. Essa relação prática jamais passaria ali e não seria protegida pelo judiciário. Essa verdade no registro não seria. O que sobra é investir na prevenção. Para evitar... Na prevenção. O que sobra é investir na prevenção. Aquela campanha não registre sem fazer DNA. Vocês, homens, filhos concebidos fora do casamento, não se registra sem exame de DNA, né? A paternidade só é presumida no casamento. Só. E um detalhe, e hoje o exame de DNA é barato, né? Antigamente era uma fortuna, hoje é barato. Antigamente, né? era uma fortuna. Mas sabe qual que é a questão? É que eu acho que as pessoas ainda cometem esse erro porque elas não querem passar pelo desconforto. Aquele casal não quer passar pelo desconforto. O homem não quer passar por aquela situação. Ter que pedir para a companheira, para a namorada, para fazer um DNA. E a mulher, naturalmente, entendo que ela se sinta ofendida. Mas eu até falo isso, já falei em alguns vídeos meus, olha, mulher, passa na frente. Não, quem quer esse DNA sou eu. Peça você, mulher, o DNA. Olha, a gente não é namorado, mas eu não... Entende? Passa na frente. Facilite as coisas. Para evitar o constrangimento, o ideal seria se houvesse uma exigência legal para registrar. Com certeza, ali no balcão do cartório, olha... Vai ali, faz o DNA onde tu quiser, volta aqui. Faz seu DNA e a gente registra. Com certeza esse seria melhor. E já que não existe isso, o advogado mesmo, por exemplo, o que pode acontecer? Na maioria das vezes, quando a mulher engravida mesmo, o homem já pede alguma orientação de um advogado de como proceder. Olha, o advogado já falar. Você não pode registrar essa criança que vai nascer sem ter o registro. Porque você está querendo aqui regulamentar essa guarda e a visita dessa criança que essa mulher está esperando. Então, orientar nesse sentido, olha, foi meu advogado. Aí seu cliente fala, meu advogado... Bota a culpa no advogado. Bota a culpa no advogado. Bota a culpa no advogado. Olha, meu advogado falou que para entrar com essa ação e o juiz homologar, é melhor fazer o DNA, porque pode ser que essa... não é dentro do casamento. Bota a culpa no advogado. Fala que o advogado é cri-cri. Arruma uma situação, mas não faça esse exame de DNA, não faça esse registro sem fazer esse exame de DNA, porque é a única prevenção. Eu também acho que deveria ser exigido lá na ponta, porque se o judiciário está tão preocupado se esse menino vai ter pai ou não vai ter pai, se esse pai é verdadeiro ou não é verdadeiro, deveria preocupar na prevenção, porque olha o entendimento, o que é pior para a criança ou para o filho? Eu fui registrado por um sujeito que não era meu pai, tá, mas ele sabia ou não sabia, era uma questão dele. Mas lá na frente, essa questão de quem me registrou não me querer mais no registro, também é ruim. Exato. O sentimento de rejeição é que tem que ser evitado. Essas situações que precisam ser evitadas, porque o judiciário manter ou não manter aquele registro não vai aliviar a dor de se sentir rejeitado pela intenção do pai registrado em retirar o registro, em anular o registro. E mais, a vaga está ocupada. Talvez o pai biológico poderia ser chamado, poderia ser convocado, digamos assim, mas como a vaga está ocupada, por alguma razão qualquer, e aí a vida é muito dinâmica, aquela criança fica sem conviver com seu pai biológico. E poderia, porque é possível, mas é improvável, que a mãe não tenha a menor ideia
de quem são os possíveis pais. Na maioria das vezes, ela imagina que se não for o fulano, é o Beltrano, pode ser 1, ou 2, ou 3. Mas pode acontecer? Pode acontecer, a pessoa ir, né, festas diferentes, assim, pode acontecer. Mas na maioria das vezes a pessoa tem ideia. Ou é o fulano, ou é o Beltrano, não sei mais quem, tá tudo certo. Mas aí, como uma vaga está ocupada, aí ela não vai atrás do outro. Na verdade, olha o caso que aconteceu, e isso não é incomum. Depois a gente começa a ficar mais íntimo do assunto, parece que esse tipo de situação vem chegando mais para a gente. O que me contaram no Instagram, né? Nos directs a gente recebe muita história. Nelson Rodrigues tá aí Nelson Rodrigues é para os fracos, né? E aí o que aconteceu? O sujeito, ele se relacionava, vivia em união estável com a mulher, já tinha uma filha com essa mulher. E o que eles se separaram. Essa ex-companheira dele se relacionou com outra pessoa e ficou grávida dessa outra pessoa, mas terminou já em seguida. Esse casal, que antes era casal, voltaram. E esse ex virou atual. E ele registrou a filha mais nova. Entende? Depois que ele registrou a filha mais nova, ela voltou com o pai da filha mais nova. Mas ele já tinha um sistema intercalado ali, né? Sim. E aí ela ainda pediu, se afaste, porque o pai biológico dela vai assumir. Eu quero que você se afaste dela, porque ele vai assumir, ele vai conviver com ela, e isso pode confundir a cabeça da menina. Na verdade, o pai biológico não assumiu, o pai biológico não conviveu, e o pai registral foi embora, mas agora ela quer pensão, ela quer pensão. Do mais rico, é claro. De quem registrou. Então, para você ver que a coisa favorece, do jeito que está colocado, também favorece esse tipo de confusão, de bagunça. Não protege ninguém. Ninguém está protegido nisso. Nem pai, nem filho, e nem ninguém. E acaba que quem vai responder pelos cuidados e subsistência dessa criança é quem está no registro e quem teve boa fé. E quem quis, que ele estava ali de boa fé, querendo assumir, né, num ato de generosidade, que não, é minha filha. E ele a considera como filha. Mas ele está correndo risco de ir para a cadeia, porque ele teve esse ato de boa. E a senhora fala isso sorrindo, doutora, mas a senhora também é venenosa, né? Olha, eu preciso rir porque eles não procuram um especialista, eles não procuram orientação antes de fazer as coisas, de armar as confusões dele. Aí quando o problema vem, já não tem mais jeito, entendeu? Então as pessoas precisam trabalhar na prevenção, pensar mais nas consequências dos atos dela, mesmo que de boa fé, elas precisam ser orientadas. O amor não se resolve tudo, a paixão não se resolve tudo, é pedir orientação. Eu só posso rir e orientar. Chora e fala, vai dar tudo certo. É só isso que a gente tem a dizer para eles. Doutora, estamos indo para o final aqui do programa. Considerações finais, quais são as suas palavras? A senhora já adiantou muitos conselhos aqui, sábios, né? Mas a mensagem que a senhora gostaria de deixar para os nossos ouvintes e inscritos no canal. Olha, não registre filhos sem DNA. Filhos fora do casamento não podem ser registrados sem a realização de exame de DNA. Nem que seja um tira-teima, nem que seja para provar, não sei o que lá, e nem que seja para que a verdade seja revelada, que ela será de todo jeito. Então, que os prejuízos sejam menores. As pessoas precisam se ater a isso. Não podem registrar filhos fora do casamento sem exame de DNA. E pedir uma orientação do advogado, já que deve ter muitos pais nos ouvindo, né, futuros pais, ou pais sendo pais de filhos que a namorada estão esperando. Fala que o advogado de vocês pedir para fazer um DNA antes do registro dessa criança aí, já que você não é casado. Você que está em casa, quando tudo... Doutora, uma charada para a senhora. Quando a pessoa consegue rir depois que tudo deu errado,
Qual é o motivo? O que faz uma pessoa conseguir rir depois que tudo deu errado? Quando ela já tem em quem colocar a culpa. Se você consegue rir depois que tudo deu errado, é porque você já tem em quem colocar a culpa. Como piada, isso é muito engraçadinho. Mas tem filosofia aí. A culpa é minha, eu vou colocar quem ela que eu quiser. Então aí é que tá. Você pode colocar a culpa no advogado, pode colocar a culpa em algum familiar. Isso para evitar ou reduzir um pequeno constrangimento. Só que este pequeno constrangimento pode ser a vacina para um problemão no futuro. A vacina, aquele tiquinho ali, aquele piquezinho que a gente leva no braço, é desconfortável. Né, doutor? Mas ele previne uma dor de cabeça pior. Doutor, deixa eu só contar um breve fato aqui, que é importante, só para reiterar essa importância do DNA. Aqui em Goiás, eu não sei exatamente qual foi o ano, teve uma notícia de que umas crianças foram trocadas na maternidade. E como que se descobriu esse fato? Isso foi advogado atento, foi um advogado que resolveu essas questões todas. Um casal chegou no escritório dele porque queriam se divorciar. E ele tentando mediar aquela situação, o que está acontecendo? Por que vocês estão querendo se divorciar? Aí o pai, o homem da relação, na verdade, eles não sei se eles queriam se divorciar ou se era união estável. Ele falou o seguinte: ela teve um filho e aquele filho não é meu, não se parece nada comigo. Quando ele foi conversar com ela, quando o advogado foi conversar com a mulher, com a esposa, o companheiro, não me lembro, ela falou: olha, se esse filho não for dele, esse filho também não é meu. Então, o advogado falou, vamos fazer o DNA dos dois. Foram aí que eles descobriram que aquele filho, recém-nascido, não era de nenhum dos dois. Aí descobriram que aquela criança foi trocada na maternidade. E aí foi um drama aqui no estado, para todo mundo, né? Foi muito triste anular aquele registro, trocar aqueles bebês. Na verdade, eu acho que não era casamento, era união estável, mas foi um olhar atento desse advogado para resolver aquela questão, né, aquela dúvida, que chegou ao ponto de se separar por conta dessa dúvida, né? Mas depois se descobriu aí essa troca desses bebês, que é um outro assunto muito sério. Então, a gente também parar de olhar com esse constrangimento, né, para a necessidade do DNA. Estão colocando a minha palavra em xeque, estão colocando a minha índole e a minha moral à prova. Não, só faça, não pensa sobre isso. Não pensa sobre isso. Quem não deve, não teme, e eu não tenho nenhum problema de confirmação. A gente não confere o troco quando vai na padaria comprar alguma coisa, a gente não. Então tem que conferir tudo, não tem problema. E quem se ofende com a conferência, talvez é porque tem alguma incerteza aí. Com certeza. Mais uma vez, doutora, redes sociais e telefone de contato. Telefone de contato, DDD 62 99815 4347. E o Instagram, @Tatiana, THATYANA Ledo. Esse é o Instagram. Doutora Tatiana Ledo, parabéns por a senhora ser quem a senhora é, parabéns pelo seu material. Eu aprendo muito seguindo o seu Instagram. Eu aprendo muito com as pílulas de informações que a senhora divulga. Muito obrigada. E para falar também, muito obrigada pelo convite, estou muito agradecida, muito feliz. E eu também pesco muito do seu material ali, descobri o seu trabalho no YouTube. E quando vem algum assunto, eu falei, o que o doutor Guilherme está pensando, falando sobre isso? Vou lá ver o que ele está falando para eu não falar bobagem. Mas a senhora está... Muito conhecimento para mim. Muito obrigada. Agora, pela questão socioafetiva entre a senhora e a Rádio Armazém, o programa da Semana de Direito, a senhora se tornou responsável pelo que cativa, você vai ter que voltar aqui em breve aqui para tratar várias vezes, toda hora. Tá, ok, então. Teve que chamar. Um abraço, doutora. Para você que está em obrigada. casa, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.